Você já sonhou em ter um jardim lindo, daqueles que você vê em revistas sem gastar uma fortuna? Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para transformar o quintal da sua casa em um paraíso, com dicas fáceis e práticas, com dicas de plantas baratas e fáceis de cuidar. Esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o seu jardim. Primeiro lugar, planejamento. A chave para um jardim bonito e funcional está no planejamento inteligente. Para isso, você precisa avaliar o seu espaço, verifique a quantidade de sol que o seu ambiente recebe durante o dia, qual espaço terá sombra e qual terá sol na maior parte do dia. Você vai precisar disso para selecionar as melhores plantas para o seu jardim. Também é importante avaliar o clima da sua região. Locais mais quentes vão precisar de plantas diferentes de lugares mais frios. Então, as plantas que nascem bem na região sul do Brasil serão diferentes das plantas que nascem e se desenvolvem bem na região norte, por exemplo. Entenda as condições do seu espaço e anote tudo o que achar relevante para conseguir escolher plantas adequadas para a sua região e intensidade solar. Dessa forma, elas naturalmente estarão mais bem desenvolvidas e não exigirão tantos cuidados. Pense de que forma vai usar o jardim. Será mais voltado para alimentação, contemplação, relaxamento ou talvez um espaço de lazer com a família aos finais de semana. O espaço será usado para esportes ou então brincadeiras de criança? Tudo isso é relevante na hora de definir o que será incluído no seu jardim. Separe espaços para cada atividade ocorrer. E se você quiser criar uma piscina fácil no seu jardim, tem vídeo aqui no canal para você escolher, eu vou deixar aqui. Escolha de plantas. Além das dicas anteriores, é importante avaliar quais plantas já são naturais do local que você vive. Isso vai te dar um direcionamento do que escolher. Para o jardim ficar bonito, é importante ter uma variedade de plantas, texturas e cores. Varie diferentes tipos de plantas e alturas. E sobre as cores, você pode escolher uma paleta de cores que combine com a sua casa ou então manter folhagens em tons de verde. Logo chegaremos nessa parte, então fique aqui comigo. Seu jardim não precisa ser apenas estético, ele também pode servir como alimento. Antes de escolher as plantas que farão parte do seu jardim, considere incluir na decoração flores comestíveis, hortas e árvores frutíferas. Também é importante avaliar se a planta terá um ciclo de vida perene. Isso significa que ela vai se manter viva e bonita por muitos anos. Avalie a altura que a planta atinge quando adulta, qual a necessidade de poda e manutenção em um geral. E também se ela terá uma alteração durante as estações do ano. Algumas plantas perdem todas as folhas no inverno, por exemplo, então avalie isso para ter um jardim bonito durante todo o ano. Se a sua casa pega muito sol e esquenta muito, use as plantas com estratégia para auxiliar nesse controle solar. Eu já fiz vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui para você compreender melhor. E a manutenção. Lembre que ter uma área de jardim, gramados e hortas exigem cuidados constantes e uma boa manutenção. É importante você reservar um espaço, seja dentro da sua casa, em uma área do seu jardim, para posicionar os equipamentos de jardinagem, terra, fertilizantes e demais produtos. Considere manter uma área separada e fechada para que crianças e animais não tenham acesso. Se você tiver espaço disponível e gostar desse conceito, você pode criar em uma área mais escondida um sistema de compostagem. Isso reduzirá o seu custo com a manutenção das plantas e você conseguirá aproveitar os resíduos orgânicos dos alimentos que consome sem desperdícios. Mas é importante que seja um sistema bem feito e de preferência que fique mais afastado da sua casa, pois ele pode gerar algum odor. Dependendo de como for feito, pode ser um odor constante ou então em momentos, quando você abrir para fazer alguma manutenção e adição dos alimentos. Então verifique antes se isso não vai se tornar um problema para você. Segundo lugar, decorando. A decoração dos jardins pede bastante criatividade e eu vou te dar algumas ideias de coisas simples que podem ser feitas sem ajuda profissional. Apenas pensando em composições bonitas e em como aproveitar bem o seu espaço de jardim. Você pode criar composições com plantas de diferentes alturas, flores, pedras, vasos e gramas diferentes. Pense em sair do óbvio e crie composições divertidas com materiais que você já tem em casa, por exemplo. Posicione um vaso no chão e plante flores como se elas tivessem sido derramadas pelo vaso. Carrinho de mão também pode ser usado para decoração de jardim. Ele pode servir como uma espécie de vaso e plantar dentro dele ou colocar ele caído também, criando composições com diferentes plantas. Se você tiver 2 níveis no seu jardim separados por um concreto, uma mureta separando áreas do jardim, aproveite para incluir uma planta pendente nessa mureta, criando uma composição especial e quebrando um pouco o aspecto rígido desse concreto. Se o seu jardim for maior, crie áreas diferentes. Isso vai quebrar o espaço amplo, mas sem reduzir o tamanho visual, por exemplo. Uma área de relaxamento com cadeiras de madeira e um deck,
outra área com flores e folhagens e uma outra área para a horta, por exemplo. Você pode criar composições com fontes de água e você mesma poderá criar uma fonte usando vasos de cerâmica e uma bomba de água. Você também pode criar caminhos com pedras posicionadas em volta desse caminho ou criando uma espécie de piso com pedras soltas. Tábuas de madeira também servem para criar um caminho interessante. Crie uma composição das madeiras juntamente com pedras bonitas. Você pode criar um jardim mais natural apenas usando o gramado. Posições com plantas. Antes de chegar nas plantas, é importante separar o gramado para não atrapalhar o desenvolvimento das plantas. Você pode usar separadores próprios ou então pedras, criando uma barreira entre a grama e a terra. Use diferentes folhagens, arbustos e flores coloridas. Se não quiser um gramado tão grande, use pedrinhas brancas na maior parte do terreno e deixe o gramado em menos partes do jardim. Se você gosta de jardim, mas não tem tempo para cuidar e quer algo mais prático, opte por plantas em vasos. Assim elas ficarão mais controladas e não exigirão tanto de você. Crie composições com diferentes tipos de alturas de vasos e diferentes alturas de plantas. Você pode posicionar em cantinhos do jardim ou próximo à entrada da sua casa. Esse estilo também é muito usado em apartamentos, varandas, coberturas ou lajes e ficam lindas. Crie um cantinho de descanso usando um banco ou cadeiras confortáveis para a área externa e um espaço de destaque no jardim. Você pode fazer composições diferentes de grama ou pedra para o piso desse espaço. Você também pode usar flores para decorar a entrada desse espaço especial. Você pode criar um jardim com menos plantas, mantendo algo mais sutil. Crie diferentes áreas com piso frio ou deck de madeira para posicionar cadeiras e mantenha uma área gramada central, sem muitas plantas em volta. Mas claro, você pode decorar em volta dos muros da sua casa para trazer mais vida ao espaço. Árvores também podem fazer parte da decoração. Veja se você tem necessidade de proteger a sua casa do sol ou não. Caso não seja necessário, escolha uma árvore mais aberta e decorativa. Ela não precisa ser de porte grande. Crie trilhos com blocos de concreto separados e em volta deles inclua uma grama mais estética. Aquelas gramas mais altas e com algumas florzinhas. Esse tipo de vegetação é chamado de plantas de forração. Em volta desse caminho você pode incluir vegetações maiores, mas mantenha um equilíbrio com espaço para não atrapalhar a passagem. Você pode usar vasos para plantar plantas frutíferas também, como um vaso grande com pé de limão ou jabuticaba. Posicione estrategicamente para que ela chame a atenção no seu jardim. Cestos de palha podem servir como vasos para flores e estarem espalhadas na sua composição também. Avalie qual local ficará mais estético dentro da composição que montar. Ele pode ficar ao lado de bancos, em mesas externas ou então no solo, em composições com pedras. Pergolados também podem ser usados tanto na parte de trás quanto na parte da frente da sua casa. Eles não servem apenas para criar uma cobertura quando você precisar de uma. Eles também servem como decoração e podem ser usados em diferentes composições, em diferentes tamanhos e com diferentes plantas o decorando. Ele também pode servir para separar uma área do jardim até outra área, por exemplo, separar uma área de convivência familiar para uma área mais reservada de contemplação e relaxamento. Uma forma fácil e barata de criar uma composição diferente é usar blocos de concreto posicionados em diferentes alturas, criando uma escadinha cheia de plantinhas pequenas plantadas nesses furos, como as suculentas, por exemplo. Troncos de árvores cortados podem servir como bancos para o jardim e também como decoração, separando a área do gramado da área de piso ou de pedras. Troncos de árvore ou galhos também podem servir como destaque na composição do jardim. Os use como vaso para plantar flores coloridas e vibrantes ou então para posicionar orquídeas. Pneus coloridos também podem fazer parte da composição dos jardins. Aproveite e combine a cor usada no pneu com a flor que você vai plantar e crie diferentes composições. As hortas, além de usar árvores frutíferas do seu jardim e as integrar com diferentes composições bonitas de plantas e pedras, você pode criar diferentes estilos de hortas, mesmo em pouco espaço. Por exemplo, crie uma horta vertical com uma parede externa da sua casa, você pode usar para temperos ou frutinhas como os morangos. Para isso, use calhas ou tubos de PVC. Você também pode criar uma estrutura com tela aramada e pendurar vasos para plantar temperos e ervas. Você consegue fazer isso em um espaço pequeno, desde que ele pegue o sol necessário e pode ficar bem próximo à porta da sua casa para ter temperos frescos em qualquer momento que precisar. Blocos de concreto também podem ser usados na horta. Você pode os usar para delimitar o espaço da horta, criando uma área de terra acima do solo do terreno e ainda poderá usar os buracos do bloco para plantar flores decorativas, integrando a decoração com a funcionalidade do jardim.
Estruturas em madeira podem servir para pendurar vasos com temperos. Dessa forma, você pode transformar e mudar o local da sua horta dependendo da época do ano para conseguir pegar mais ou menos sol. Pallets também pode servir como uma estrutura de uma horta vertical barata. Os pendure em uma parede externa e use vasos para plantio. Você também pode delimitar a área da horta com uma estrutura em madeira. Para manter a área mais acessível mesmo durante a chuva, considere manter uma área de pedras em volta da estrutura da horta e a mantenha próxima da sua casa. Terceiro lugar, o estilo do jardim. Você pode criar o jardim com o que gostar mais, usando as dicas que eu já te passei, ou seguir um estilo de decoração para o jardim, principalmente se você já tem um estilo bem definido para dentro da sua casa. Caso você não saiba o que fazer e não tiver muito tempo para se dedicar à manutenção, crie um jardim em um estilo mais árido, use pedras de diferentes tamanhos, aquelas pedras da natureza mesmo, aquelas pedras brutas. Não precisa ser uma pedra decorativa. Brinque com diferentes alturas de terra juntamente com as rochas e inclua flores, suculentas e cactos. Você também pode criar um jardim com cantinhos de terra decorados com areia e pedras na parte de cima e plantar cactos. Principalmente se você não tiver tempo para cuidar, essas plantas são mais resistentes e não precisam de muita manutenção. Mas avalie se ele vai conseguir se desenvolver no clima da sua região. Você também pode criar um jardim mais sofisticado, criando caminhos e pequenos labirintos com cerca viva, caso tenha espaço, ou decorar com vasos de uma forma mais minimalista. Use vasos que contrastam com a cor da sua casa e crie uma composição com diferentes alturas e diferentes plantas, junto com pedrinhas decorativas e iluminação. Outra ideia legal é criar um jardim zen com um design mais minimalista, usando pedra, areia, madeira e água. Plantas como bambu e bonsais podem ser integrados de forma estratégica na decoração, mas não precisa de muito. Dentro desse estilo, você pode criar um jardim diferente, com gramado e pedras dispostas de forma cuidadosa, criando um estilo sofisticado e tranquilo. Lembre de manter uma área para meditação, que pode ser no gramado ou sobre o deck. Em quarto lugar, jardim de fachada e muros. Fachada. Opte por um jardim que combine com as paredes e o estilo da fachada da sua casa. Então, se você tem uma casa muito clean, mais moderna, sem telhado aparente, opte por um jardim mais suave também, com formas retas na separação das composições do jardim, sem usar formas muito orgânicas e arredondadas. Tente manter um equilíbrio completo entre a sua casa e o jardim, pelo menos na fachada frontal e lateral, se for um terreno de esquina. Se você tiver uma casa mais convencional, com telhado de duas águas aparente, opte por um jardim com formas orgânicas e diferentes composições de materiais naturais e diferentes plantas, trazendo mais vida e dinamismo nesse espaço. Você pode usar a iluminação no caminho desde a entrada do seu terreno até a porta da sua casa. Use mangueira de LED específica para a área externa, ela possui uma proteção superior contra a água e a poeira. Se você tiver degraus, aproveite para iluminar cada degrau, dependendo de como for o seu terreno. Se não tiver piso em volta dos degraus, você consegue passar a fiação por baixo da terra sem precisar envolver grandes obras, mas avalie a possibilidade com o eletricista da sua confiança. Muros. Você pode criar uma composição de maior destaque na frente da sua casa, com plantas mais altas, em um cantinho da casa, do lado do muro. Use vegetação de forração no muro, como as trepadeiras, para criar uma composição mais viva e use diferentes alturas de flores e arbustos. Mantenha no solo apenas a terra ou então seixos, separando a área da grama. Os muros podem ser decorados com hortas verticais, pendurando pequenos vasos ou floreiras nesse muro. Você também pode criar algo mais contemporâneo e marcante usando folhagens grandes na frente do muro, como a bananeira ornamental ou então a árvore do viajante. Elas vão esconder grande parte do muro, mas você precisará ter mais espaço para isso, porque essas plantas ocupam mais espaço. Para esconder o muro e deixar ele mais interessante, fazendo parte do jardim e sem precisar usar tanto espaço, use uma trepadeira nesse muro ou então plantas altas de pequeno porte, como a orquídea bambu ou bambus decorativos. Os muros também podem ser iluminados, use arandelas ou mangueira de LED aqui também. Ela pode ficar na parte de cima do muro ou então na parte do solo, junto com as plantinhas. É muito importante você saber que a iluminação em jardins precisa ser em tonalidade amarela, de 3000K. Não escolha as lâmpadas verdes, elas não ficam bonitas em jardins, não servem para isso. Esse é um erro comum em jardins, mas a luz verde tira toda a cor bonita e natural das plantas, deixando uma estética artificial e uniforme de verde. Não fica legal. Em quinto lugar, então, as dicas de plantas. Agora, o coração do nosso jardim, as plantas. E o melhor é que eu separei opções de plantas baratas e fáceis para cuidar.
Árvores de sombra. Pata de vaca possui raízes moderadas e não invasivas. Elas são adequadas para terrenos residenciais e muito usadas no paisagismo. A aroeira. Suas raízes são superficiais e expansivas. Pode ser plantada em terrenos residenciais, mas cuidado para não plantá-la muito próxima à estrutura, como calçadas ou fundações, porque as raízes podem causar danos. A amendoeira possui raízes superficiais e não invasivas. É apropriada para terrenos residenciais, mas, como qualquer árvore, é importante dar espaço adequado para o seu crescimento. Essas opções são de árvores que podem se adaptar a diferentes climas do Brasil e são de fácil manutenção. E nos arbustos, a azaleia é um arbusto que prefere sombra parcial, precisa de podas anuais e solo úmido. Ela pode compor jardins desde a fachada até o jardim privativo. Ficará linda sendo usada em uma área de destaque do jardim. A camélia é um arbusto que prefere sombra parcial, precisa de podas anuais e solo úmido. Ela pode ser usada no mesmo sentido da azaleia. Hosta é um arbusto com folhas mescladas, prefere sombra parcial. Ela fica muito bem sendo plantada junto com outras composições. Buchinho é um arbusto de folhagem densa e perene. Ele se adapta bem a solos diversos e pode ser podado para manter a forma desejada. Ela pode ser usada em diferentes composições dependendo do formato da poda escolhida. Clúsia é um arbusto com folhas grandes e brilhantes, é tolerante a diferentes condições de solo e muito resistente. Ela pode ser usada perto de muros ou fazendo composições junto com outras folhagens e flores. Folhagens. Lírio da paz prefere sombra parcial e é bastante resistente. Ele ficará lindo em vasos ou outras composições. Ele também serve para decorar diferentes áreas do jardim, desde espaços de destaque, juntamente com plantas maiores ou perto de muros. Cingônio, ele adapta-se bem a ambientes internos e exteriores sombreados. Ele é muito usado juntamente com outras composições de plantas no jardim, podendo ser usado juntamente com o lírio. A costela de Adão, ela prefere meia sombra e solo bem drenado. Pode ser usado em cantinhos de paisagismo, atrás de composições ou então próximo a muros. Ela funciona muito bem em áreas sem muito acesso, sendo uma área mais alta e profunda da sua composição. Flores. A verbena são pequenas flores em cachos em várias cores, tolera calor e solo bem drenado. Funciona muito bem em composições com outras flores, usando junto flores mais baixas e também folhagens baixas sem flores. A clívia floresce com flores alaranjadas ou amarelas. Ela é tolerante à sombra e ambientes internos, e ela fica muito bem quando colocada próxima a muros ou em volta de caminhos. Também pode ser usada na parte de trás de uma composição de plantas menores. A liço, também conhecida por flor do mel, é uma cobertura vegetal rasteira perfeita para composições diferentes, junto com vasos para criar desenhos e composições divertidas. Ela possui coloração branca ou rosa. Cosmos são delicadas e possuem tons de rosa, branco e vermelho. São tolerantes à seca e atraem borboletas. Pode ser usada em composições com plantas menores e maiores, já que ela não é tão rasteira. Ficará melhor em jardins mais afastados e áreas maiores, onde ela possa se desenvolver mais livremente. Essas são apenas algumas ideias e dicas de plantas para você usar. Você pode procurar em viveiros locais para encontrar plantas mais acessíveis e mais adaptadas à sua região. Além disso, muitas prefeituras disponibilizam mudas de plantas e árvores para a população de forma gratuita para estimular o plantio. Verifique se isso existe na sua cidade. E se você tiver animais em casa, preste atenção durante a escolha das plantas para escolher opções seguras. Fiz um vídeo explicando sobre isso e eu vou deixar aqui para você conferir. Agora me conta nos comentários qual será a primeira mudança que fará no seu jardim. Olha aqui embaixo se você já está inscrito e ativa as notificações. Compartilhe esse vídeo com quem também pode usar essas dicas. Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijos, até o próximo vídeo.